Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol do canal Conta Real. Esse canal onde eu compartilho toda a minha trajetória no trading. Então, nesse vídeo a gente vai fazer um comparativo, explicar um pouco mais sobre os mercados, principalmente para quem está começando. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Aqui eu trago um conteúdo importante, principalmente para os iniciantes, para eles não precisarem apanhar o tanto que eu apanhei, mas para esse conteúdo ser relevante também para o YouTube, para ele distribuir para todas as pessoas que precisam, eu preciso que você se inscreva, comente e deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo realmente importante e bacana, tá bom? Então tá, agora que você deixou o like, vamos falar sobre os mercados Forex e B3 principalmente. Agora que você já deixou o like, vamos começar a detalhar os mercados. Então, de cara, eu já vou dar dois recados importantes. O primeiro é, você precisa saber operar. Você não tem que se preocupar agora qual é o mercado que você vai operar. O mais importante é você aprender. E quando eu falo aprender, eu estou falando em muito treino, muito estudo. Não estou falando para você ir para a conta real. Pelo amor de Deus, como esse é um conteúdo principalmente para iniciantes, é muito, muito importante dizer que esse é um mercado de alto risco, é um mercado que já destruiu muitas famílias. Então, se você está fazendo cursinho Mequetrefe de guru, se você acha que vai aprender o setup no YouTube, esquece isso, a gente está falando de uma profissão. Depois que você se profissionalizar, depois que você estiver formado, depois que você treinou muito no simulador e que os resultados no simulador foram realmente muito consistentes, aí sim a gente está falando de você operar na conta real e escolher um mercado. Segundo recado, já vai ser a resposta desse vídeo. Não existe o melhor mercado. Existe um mercado que melhor se encaixa na sua vida, em questão de horário, em questão de ferramenta, em questão de custos. Então, tudo isso a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá bom? Fica até o final. Carol, eu quero aprender a operar, mas qual é o melhor mercado? Tem mini índice, mini dólar, Forex, Bitcoins, ações? Essa é realmente uma ótima pergunta. Porque quando a gente está começando, a gente fica muito influenciável, né? Então, viu alguém lá no Instagram operando Forex? Vou operar Forex. Aí viu outro guruzinho lá falando do mini índice, vou operar mini índice. Ah, mas alguém falou que o dólar é mais técnico, é mais isso. Ah, eu vou operar dólar. Bom, a pergunta não é essa. A pergunta é qual desses mercados faz sentido para mim? E essa é uma decisão realmente importante, porque cada mercado possui horários diferentes, possui custos diferentes, corretoras diferentes, impostos diferentes. Então hoje eu quero fazer algo que eu gostaria que alguém tivesse feito para mim quando eu comecei. Eu vou explicar de forma simples como funcionam esses principais mercados para operar. Quanto custa operar, quais são os melhores horários para operar, até nesses mercados que funcionam 24 horas, como funcionam as corretoras, como funciona o saque. E no final eu vou te mostrar uma conclusão que demorou anos para eu entender. Bom, como eu já adiantei, não existe o melhor mercado. Alguém que trabalha das 8 às 6 talvez tenha disponibilidade muito diferente de quem tem as manhãs livres, por exemplo. Alguém que opere com pouco capital talvez tenha necessidades diferentes de quem já está com uma estrutura maior. Então, por exemplo, a pergunta qual mercado dá mais dinheiro? Essa pergunta não existe, todos dão dinheiro. Então a pergunta é, qual mercado eu consigo acompanhar, eu consigo estudar, eu consigo ferramentas mais fáceis para tudo isso? Então vamos começar pela Bolsa Brasileira, que é a B3. Nela você vai operar mini índice, mini dólar, ações, opções. Para operar na B3, você abre uma conta numa corretora brasileira, faz um Pix. Você tem que se cadastrar com um perfil arrojado para eles te permitirem fazer day trade. Você normalmente contrata a plataforma direto ali no site da própria corretora e quando quiser sacar, o dinheiro é seu. Isso dá uma sensação de simplicidade, de segurança, né? Principalmente para quem está começando. Tá tudo em português, você não tem câmbio, nada disso. É realmente um pouco mais fácil. Falando dos ativos, o mini índice normalmente é o mais popular, o mais procurado. Ele acompanha o comportamento das principais ações brasileiras. Cada ponto no mini índice vale 20 centavos, mas o mercado não anda de um em um ponto, ele anda de 5 em 5 pontos. Então cada tique, que a gente chama, cada movimento vale R$1. 5 pontos de 20 centavos.
por contrato, né? Então, por exemplo, você está operando um contrato e o mercado andou 500 pontos, cada ponto vale 20 centavos, você tem R$ 100 de lucro bruto. Num dia comum, o mini índice costuma movimentar entre 1.500 e 3.500 pontos num dia. Mas em dias de notícias, isso pode ser um pouco mais. Já o mini dólar acompanha o dólar futuro operado na bolsa. Cada ponto vale R$ 10 por contrato. Ele é mais caro, mas ele anda de meio em meio ponto. Então, meio ponto vale R$ 5 um contrato. Ou seja, cada tique são R$ 5. Por isso, muita gente considera o dólar mais agressivo, né? Porque pequenas movimentações já vão causar um impacto financeiro relevante. Num dia normal, o dólar faz entre 30 e 80 pontos. E num dia de notícia, num dia de decisão de juros, payroll ou algum outro evento importante, assim como no índice, ele também pode oscilar e movimentar muito mais. Essa movimentação é o que a gente chama de liquidez, é o que tem de dinheiro para o mercado se movimentar naquele dia, né? Então, quando você ouve que o mercado tem muita liquidez, é porque tem muitos vendedores e muitos compradores negociando naquele mercado. Isso permite que você entre e saia das operações com rapidez, porque se você escolhe um ativo com pouca liquidez, com poucas pessoas negociando aquele ativo, você tem um trade mais demorado. É aquele mercado que você abre e ele não se mexe muito. Então, se você entra com uma ordem, até para ela ser executada, ela pode demorar para chegar ao seu ponto de saída, ela pode demorar. Por isso que é importante para o day trader operar esses mercados com maior liquidez. Vamos lá, quais são os custos para operar na B3? Hoje, a maioria das corretoras anunciam a corretagem zero, mas isso não significa custo zero. Ainda existem os custos da própria bolsa e, dependendo da corretora, taxas operacionais. Vou passar uma média dos valores hoje no mercado, tá? Um contrato de mini índice está entre 20 e 60 centavos e o dólar entre 50 centavos e R$ 1,50 por contrato por lado. Além disso, dependendo do contrato que você fizer com a plataforma, tem também o custo da plataforma. A principal e mais conhecida é o Profit, né, da Nelogica. Ela praticamente se tornou padrão entre os brasileiros e ela realmente é muito boa, mas existem outras, tem a Trade, tem o Meta 5, tem o Black Arrow, mas também é da Nelogica, mas o Profit costuma ser gratuito se você deixar o RLP ligado e se você operar pelo menos um contrato por mês. Então, mesmo que você use para estudar, vale a pena, porque se você vai pagar cento e poucos reais na plataforma, mas você entrar num trade, mesmo que ele saia perdedor, R$ 1, R$ 2, ainda assim vai valer a pena. Num operacional profissional que não usa indicador nenhum, que é o meu caso, o básico do Profit ele já contempla tudo o que a gente precisa. Eu não uso nenhum indicador, nada de leitura de fluxo. Então, mesmo quando eu estava estudando, eu usei muito a plataforma nessa versão gratuita, operando um contratinho por mês. Agora vamos falar dos impostos. Esses são os custos operacionais, mas tem a parte do leão. Se você faz day trade na Bolsa Brasileira, a alíquota atualmente é de 20% sobre o lucro líquido. Então, depois de descontar todas as taxas operacionais que a gente falou, 20% é imposto. Se você ganhou R$ 1.000 líquido, 200 é do governo. Então, lá na frente, quando você estiver operando e ganhando dinheiro, no final de cada mês, você calcula o seu resultado líquido, gera uma DARF no site da Receita Federal e pode fazer o pagamento no mês seguinte. Então, tem que ter muita atenção, porque não é a corretora que vai fazer isso para você. Todo mês você tem que recolher, assim como qualquer outro trabalho. Mas não se preocupe com isso agora, se você está aprendendo. Fica só no simulador, por favor. Bom, de custos da B3 foi isso. Vamos falar agora sobre o Forex e a gente consegue fazer um comparativo para você ver o que se encaixa melhor na sua vida. O Forex é o mercado internacional de moedas. Aqui você não opera contratos futuros, você opera pares de moeda. Euro contra dólar, Libra contra dólar, dólar contra o iene japonês, que é o JPY. É o maior mercado financeiro do mundo. Movimenta trilhões de dólares diariamente. Tem a tal liquidez que a gente comentou. E a principal característica que atrai muitos traders é o fato de ser um mercado que funciona 24 horas. E como funciona? A maioria dos brasileiros opera Forex através de uma corretora internacional.
Eu, por exemplo, opero pela Tick1000, vou deixar o link aqui embaixo, que é uma corretora que tem um spread muito pequeno, uma corretora muito confiável, e é isso que você tem que buscar quando você estiver procurando uma corretora internacional. Como faz essa parte, então, de começar, né? Então, por exemplo, você quer começar e você clicou no link aqui da descrição da Tick1000. Você consegue depositar da mesma forma que você deposita nas corretoras aqui do Brasil, mas quando você enviar o dinheiro, ele lá vai ser convertido em dólar. E assim como nas corretoras brasileiras, na corretora internacional você também consegue contratar as plataformas dentro do próprio site da corretora. Eu opero pelo TradingView, mas você tem outras opções, opções grátis, opções pagas, aí você escolhe lá. E na hora de sacar, como é que funciona? O pessoal tem muito medo dessa história do câmbio, né? Mas você consegue sacar normalmente, o seu dinheiro volta para uma conta sua, de mesma titularidade, dependendo da corretora. O valor pode ser enviado diretamente para essa sua conta ou talvez tenha que passar por um terceiro, que é um câmbio, que vai ser responsável por essa conversão para reais. Na maioria das corretoras, esse é um processo feito automaticamente pelos parceiros que já estão integrados na própria plataforma da corretora. Na prática, em corretoras sérias, esse processo costuma ser mais simples do que parece. E no Forex, os seus ganhos também precisam ser declarados. Atualmente, no dia que eu estou gravando, os custos estão por volta de 15% até 15%, e a apuração não costuma ser mensal, mas sim anual na sua declaração de imposto de renda. Por isso é importante manter um resumo organizado das suas operações, dos seus saques, dos seus depósitos, porque se você abrir conta em zilhões de corretoras, você pode se perder um pouco depois. Bom, se você começar no Forex, você vai ouvir as pessoas falando em PIP, em lotes. PIP, na verdade, é só o ponto, é a mesma coisa, é o ponto do Forex. E lote é a mesma ideia de contrato. Entrei aqui com 100 lotes, é a mesma coisa que entrei aqui com 100 contratos. Então, só para te dar um exemplo de quanto custa essa movimentação, assim como a gente fez lá no índice no dólar, um PIP, por exemplo, no euro-dólar, vale aproximadamente 10 dólares quando você opera um lote. Esse ativo costuma se movimentar entre 50 e 100 pips por dia, num dia normal. Se for num dia também de notícia, pode se movimentar um pouco mais. Mas só para te dar um parâmetro, fazendo uma continha, se você estiver operando um lote, 20 pips, por exemplo, são 20 pontos, por 10 dólares vai dar 200 dólares na sua operação. Mas você pode fracionar esse lote, essa é uma grande vantagem, principalmente para quem está aprendendo e quer operar na conta real. Então você pode operar muito, muito, muito pequeno e não ter nem ganhos muito expressivos, porque você está aprendendo, mas também você não tem perdas muito relevantes, e isso é muito importante para quem está aprendendo. Então, por exemplo, você pode operar 0,1 lote, vai ficar assim, 20 pips, você vai ganhar em vez de 10, 1 dólar e vai te dar 20 dólares. Mas se você quiser, você pode operar menor ainda, você pode operar um micro lote, você pode operar 0,01 lote. Então, nessa conta ficaria, por exemplo, 20 pips vezes 10 centavos de dólar. Te daria 2 dólares uma operação dessa. Essa é uma grande vantagem do Forex. Você pode reduzir o tamanho da posição e operar muito pequeno, treinando com riscos muito mais controlados, com riscos muito menores. Ah, Carol, você esqueceu de falar sobre o spread, a comissão, né? Como é que as corretoras ganham? Vamos lá, vou explicar. O spread é um dos custos de operação. Você vai perceber que você vai executar a ordem num ponto e a corretora vai colocar ela uns pontinhos depois. Por isso que eu falei do spread da Tick1000. A Tick1000, por exemplo, em momentos de grande liquidez, os spreads chegam próximo a zero. Quase não tem essa diferença. Então, existe também um custo por operação. E ele é proporcional à sua posição. Então, um lote cheio, por exemplo, vai custar ali uns 3 dólares. Mas se você está operando um micro contrato, aquilo é proporcional. Você vai operar 0,01 do lote, então você vai pagar 0,01 desses 3 dólares também. As plataformas mais utilizadas no Forex são MetaTrader 4, MetaTrader 5,
ser trader pela minha pesquisa. Eu opero TradingView, já comentei. Eu não pago por ela e eu não preciso de indicadores. Agora vamos lá, já temos um panorama de custos e diferenças entre os ativos, mas vamos entrar em detalhes nos horários, né? Comentei aqui que o Forex tem a vantagem dos horários de ser 24 horas. Vou pontuar os horários exatos de abertura e fechamento desses mercados, os horários que elas trabalham atualmente, né? Na data que eu estou gravando esse vídeo. O mini índice é das 9 às 6 da tarde e a movimentação maior, o melhor horário para operar, que tem mais liquidez, mais volatilidade, normalmente é na parte da manhã, das 9 ao meio-dia. Principalmente ali às 10 horas, que é o horário que abre o mercado, as ações americanas. Então é um bom horário para operar. Para quem tem disponibilidade na parte da manhã, é muito bom operar o mini índice. O mini dólar, a volatilidade dele acaba acompanhando mais os indicadores econômicos nesses momentos de notícias. O Forex, apesar de estar aberto 24 horas, ele tem uma grande influência no momento da abertura das bolsas internacionais. Então, de manhã, entre 9 e 1 da tarde, acaba sendo o melhor momento de operar também. Dá para operar de madrugada? Dá para operar de madrugada. O pessoal aproveita muito aí a abertura da Bolsa do Japão, tudo mais. Essa é uma grande vantagem do Forex. Mas em termos de movimentação boa acontece mais ou menos nesse horário, tá? Das 9 a 1 da tarde. Eu esqueci de falar de Nasdaq. Eu falei bastante das minhas operações de Nasdaq aqui no canal. Eu opero Nasdaq até hoje, principalmente em mesa proprietária, que eu mantenho as minhas contas ativas. Nasdaq é muito bom de manhã também. Agora, falando de horário, de movimentação, um mercado muito bom de operar é o Bitcoin e ele acaba respondendo a qualquer horário. É claro que ele vai ter mais liquidez acompanhando também os mercados internacionais, mas é um mercado muito bom de operar em qualquer horário. O ideal é que você mesmo dê uma olhada em cada mercado, abrir esses gráficos, ver o que você fica mais familiarizado, porque de repente o que eu falo que é bom, tô falando que é bom, o Bitcoin, de repente você não vai gostar, de repente não vai ser bom para você. Então eu tô trazendo um pouco da minha experiência, mas eu não quero concluir nada, porque eu acho que essa é uma questão realmente muito pessoal. Então agora vem a parte que eu gostaria que tivessem feito por mim quando eu comecei. Porque, na verdade, eu não acho que você deva dar importância para o mercado que você vai operar. Você tem que dar importância para a leitura que você está fazendo. Porque o ativo muda, mas a lógica não. A oferta e a demanda continuam existindo em qualquer ativo. Então, se você realmente aprende a ler o mercado de forma profissional, madura, essa habilidade acompanha você em qualquer ativo. E, na verdade, quando você chegar neste nível para operar na conta real, significa que você dominou o mercado e que você vai ter tempo para operar o mercado que você quiser. Índice, dólar, Forex, Bitcoin, ouro, a linguagem é a mesma. Tudo bem? Se especializar, é bom você ficar íntimo de um ativo, porque aí você já faz a análise mais construtiva, né? Você sabe o que ele fez ontem, tá vendo o que ele fez hoje, então aí você já sabe o que ele vai fazer amanhã. Você está acompanhando essa história, isso é bom, mas não fica perdendo tempo com isso, é isso que eu quero dizer. Não fica pulando de galho em galho, porque trading não é isso. Trading é saber ler o mercado. Então o meu conselho é que você use esses mercados, principalmente os horários flexíveis desses mercados, para estudar. Porque se você operar sem saber, quando você perder, você não vai dar um passo para trás, você vai dar 10 passos para trás. Você vai precisar até ficar um tempo sem olhar gráfico, porque eu sei, eu já passei por isso. Ficava uma semana sem conseguir voltar a ver o gráfico quando tomava um stop muito grande. Então, na real, você não tem que operar nada. Você tem que estudar, dar uma olhada nos mercados, ver o que você gosta, porque no momento em que você aprender a operar, você não vai precisar de mais emprego nenhum, você não vai depender mais de ninguém, você vai operar o que você quiser, a hora que você quiser. E eu torço por isso. Torço que você encontre o caminho certo. Um caminho baseado em técnica, em método, um estudo profissional. Foi assim que eu consegui e eu espero que você consiga também. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!